Vasco tá tentando enfraquecer o Flamengo de alguma forma. Se liga só na opinião do Neto do Opina Porco sobre essa discussão de mando de campo. Se liga só no vídeo. Ontem também teve mais uma situação envolvendo o Vasco, lá do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, que é Vasco e Flamengo, o primeiro jogo com o mando de campo do Vasco. O Vasco optou por realizar o jogo no Newton Santos, e isso causou uma repercussão muito grande do lado ali, principalmente dos torcedores flamenguistas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Na justificativa aqui, o Vasco, ele trouxe a justificativa de que várias vezes eles tentaram utilizar o mando de campo do Maracanã. E isso nunca foi flexibilizado. E eles têm tido uma boa relação com o Botafogo, com o Newton Santos. Então esse seria um dos motivos para utilizar o estádio. Só que tem três pontos aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. E quando eu falo sobre esses pontos, eu estou falando muito sobre uma perspectiva minha. Porque eu acho que eu estou entendendo a estratégia do Vasco. Só que, Vasco, vocês podem se lascar com essa estratégia. Vamos lá. 3 pontos, tá? Primeiro ponto, a acessibilidade. A acessibilidade do Newton Santos, ela é muito ruim em relação à do Maracanã. Só que a acessibilidade ruim para o torcedor do Flamengo também é ruim para o torcedor do Vasco. Então isso não vai impactar assim, vamos prejudicar o torcedor do Flamengo para desmotivá-lo a ir assistir o jogo. Muito pelo contrário, com essa decisão agora, o torcedor do Flamengo pode se sentir provocado a ir, meio que de birra assim. Outro ponto, o número de pessoas. O Newton Santos vai ter algumas áreas que vão estar vetadas. Isso vai permitir com que apenas 36 mil torcedores seja a capacidade do estádio. 36 mil torcedores é muito pouco se comparando com o do Maracanã, que passa de 60 mil. Aí você fala assim, Neto, mas isso daí então foi estratégia para diminuir o número de torcedores flamenguistas. Porém, da mesma forma que limita para o Flamengo, limita também para o Vasco o número e o acesso de torcedores. Isso daí é indiferente. Vocês concordam comigo que até agora, nesses 2 pontos, o Vasco, digamos que entre aspas, prejudica ambas as torcidas? Tá. Agora vamos para o ponto principal. Pessoal, o que tem sido uma discussão muito assídua na última semana para cá? O gramado. O gramado. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo, pessoas de dentro do Flamengo, se posicionaram contrários ao gramado sintético. Não parece curioso para vocês que o Vasco tenha escolhido o gramado sintético para realizar o jogo? E aí eu começo a compreender, talvez, uma estratégia de bastidor do Vasco. A estratégia de jogar num gramado sintético na expectativa de que alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Gerson, que participou da campanha, se neguem a entrar em campo, ou que peça para ser poupado, ou que a equipe do Flamengo, que no ano passado, e não só no ano passado, mas esse ano também vem baixas de departamento médico, sejam instigados a entrar com uma equipe mais alternativa. E com isso percam poder de fogo pro jogo contra o Vasco. Até parece, né, cara? Assim, a linha de raciocínio do Neto é coerente. Mas até parece que vai enfraquecer o Flamengo, né? Por quê? O Flamengo tem um time titular. Se é que tem titular nesse time, né? Porque entra um e entra outro, continua o mesmo nível. Então vai enfraquecer o quê, Vasco? O Flamengo, seguindo a linha de raciocínio do Neto. Na minha opinião, nada me tira da cabeça que a estratégia do Vasco é essa. Só que aí, nós temos outros 2 pontos em que o Vasco pode se lascar. Primeiro ponto. O técnico Felipe Luiz e os jogadores podem jogar no sintético da mesma forma. Já jogaram
contra o Botafogo no ano passado no sintético, jogaram no Allianz no sintético. Eles podem ser contra o gramado sintético, mas isso não significa que eu não vou jogar. Diferente, por exemplo, do Neymar. O Santos não quis que o Neymar jogasse. Então, eventualmente, se o Santos encontrar o Palmeiras no Paulista, aí eu quero ver como vai ficar essa situação do gramado sintético. Isso pode ser até uma vantagem competitiva pra gente de tirar o Neymar da partida. Entendeu? E manter um mando de campo ali dentro do Allianz. Aí sim, aí isso pode ser um mecanismo de vantagem. Agora, se o Vasco está fazendo isso como forma de intimidação aos jogadores do Flamengo, do tipo assim, gramado sintético, hein? Que vocês têm jogador no DM, que vocês podem prejudicar a temporada de vocês, eu acho que não vai funcionar. É muito pelo contrário. Se os jogadores entenderem que talvez esse foi um dos motivos, né, estratégicos da escolha do Vasco, aí sim que eles vão provavelmente querer entrar. E outro ponto também que lasca o Vasco. O gramado sintético, a bola corre mais. O Vasco tem jogadores que correm mais que os jogadores do Flamengo? O Vasco é um time que tem velocidade pelas pontas? Quem que vai colocar para correr? O Flamengo tem. E quando a gente olha o elenco do Flamengo, se o Flamengo fala assim, não, vamos colocar então um misto, vamos colocar aí uns reservas para poupar alguns jogadores mais decisivos aí contra o Vasco por um risco de lesão. Vamos supor que, né, a isca do Vasco seja realmente alçada pelo Flamengo. Quando você olha o banco de reservas do Flamengo, ele parece um time titular. Então, meus amigos, se o Vasco está tentando algum tipo de estratégia, eu acho que a chance do Vasco se lascar, ela é muito grande. Porque o Flamengo tem um elenco amplo, com qualidade em todas as opções e alternativas de qualidade. E também é um time que tem meio campo consistente e sabe fazer a bola correr pelas laterais e pelas pontas aí, né? Com jogadores de maior velocidade. Então, assim, o tiro do Vasco vai sair pela culatra. Neto, mas o Vasco tinha que tentar essa estratégia. Eles vão tentar a estratégia que eles interpretam ser melhor para eles. Mas eu não sei se essa estratégia para tentar ferrar o Flamengo é viável, porque no fim o feitiço pode se virar contra o feiticeiro e a grama sintética pode favorecer uma equipe que tenha mais entrosamento, tenha mais dinâmicas táticas e jogue com as linhas mais altas também e com mais velocidade pelas diagonais, como é o Flamengo do Felipe Luiz, que tem um repertório hoje dinâmico e tático maior, com certeza, que o Vasco. E isso, né, eu acho que até alguns torcedores do Vasco com maior bom senso sabem muito bem. Rapaziada, seguinte, a estratégia que o Vasco deveria e tem que fazer é dentro de campo. Só que hoje o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Qualquer estratégia hoje fica difícil contra o Flamengo. Não impossível. Não estou falando que seja impossível o Vasco ganhar do Flamengo. Não, não é impossível. Mas é muito difícil. É muito difícil porque o Flamengo tá jogando muito. Tá jogando demais. E o Vasco não tá jogando muita coisa, né? Essa é a verdade. Então, assim, a estratégia toda estratégia é válida aí. Não tô falando que o Vasco tá errado. O Vasco tá dentro da lei. Só para contextualizar aqui, ninguém tá falando que o Vasco tá errado não, tá? Pelo menos o Neto aí, não falou nada que o Vasco tá errado. Tá tudo dentro dos conformes, como diz por aí, né? Mas essa estratégia, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Neto, que eu concordo com ele, não vai adiantar. E mesmo se bolasse uma estratégia, pode ser que jogasse lá com trocentos zagueiros, 100 cabeças de área, né? Que é o volante, né? Contra o Flamengo, poderia arrancar um empate e no outro jogo fazer um gol ou vice-versa e sair vitorioso para a final. Só que assim, o Flamengo tem muito repertório, cara. Então é difícil, pelo menos
hoje os times cariocas enfrentarem o Flamengo. O Flamengo só não ganhou do Fluminense porque não fez muita força. Porque se fizesse força, se quisesse, e também o calor estava muito grande, né? Mas se quisesse botar mais um pouquinho de força, ganharia do Fluminense. Essa é a verdade. O Fluminense jogou todo fechadinho, retrancado, e aí terminou aquele jogo horroroso de 0-0. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre isso tudo? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like para me fortalecer, se inscreva no canal, fique à vontade e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!